Sejam muito bem-vindos, eu sou o Jeff Marques e você está no Bíblia em Podcast. Esse é o terceiro episódio do canal, o segundo episódio da temporada 2023, porém o terceiro episódio do canal Bíblia em Podcast. Nós preparamos com todo o carinho e atenção, especialmente para você, para que você curta, comente, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. Você que já é inscrito, curta, deixe teu like, é muito importante isso. Comente, deixe teu comentário se desejar e também compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você gostaria que esse conteúdo chegasse até elas, né? Compartilhe com os amigos, enfim. E para você que talvez esteja acompanhando aí algum corte desse episódio e nas redes sociais e não é membro do canal, não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de se inscrever. Isso é muito importante para nós, para você também. Ative o sininho das notificações ali, que você vai sempre receber um alerta, um aviso de que tem episódio novo, está disponível para você. Nós também estamos aqui novamente nos trabalhos técnicos. Estamos com ele, o Fernando, da Zug Produtora, o cara que faz as coisas acontecerem por aqui. Fernando, da Zug Produtora. Você que precisa aí para o teu projeto, para o teu trabalho, para divulgação, enfim, para o trabalho de marketing aí do teu negócio, Produtora Zug. Recomendo. É Zug? Zug. 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 Z-U-G. Isso. Zug. Muito bem. Quero apresentar aqui, como é de praxe, embora você já saiba quem que é o convidado de hoje, que nos dá a honra de atender o nosso convite aqui no nosso humilde estúdio de podcast, mas eu quero fazer aqui uma apresentação formal, como a gente costuma fazer, que está aqui o nosso amigo, meu grande amigo, já de longa data, que tenho acompanhado o trabalho dele, trabalho interessantíssimo, é Jorge Luiz Dalry, 69 anos, cristão, natural de Ijuí, casado, se não estou errado, natural de Ijuí, não? Então levantei mal essa... Barbosa Ferraz, Paraná. Do Paraná, Barbosa Ferraz. Natural de Barbosa Ferraz, então corrigindo, do Paraná. Casado com Marlene Kohler, é assim que pronuncia? Assim, Marlene Kohler Dalry. Marlene Kohler Dalry, pai de Nádia Madalena Kohler Dalry, graduada em Medicina, pai também de Raquel Kohler Dalry, graduada em Nutrição, e pai também de Francisco Eduardo Kohler Dalry, graduado em Economia. Assessor de investimentos. Assessor de investimentos. Economia, assessor de investimentos. Evangelista, faz aí um trabalho, como é de conhecimento da grande maioria, né, aí na cidade de Ijuí, faz um trabalho de evangelismo, porta a porta, tete a tete, pelo rádio, pelas mídias sociais, distribuindo material com conteúdo da palavra de Deus, enfim, usando todos os meios e todas as formas para semear a semente do evangelho nesse tempo. Né? Um grande evangelista, evangelizador da nossa cidade, que hoje nós temos a alegria de entrevistá-lo. Seja muito bem-vindo, irmão Jorge Dalry. Minha saudação ao Jefferson Marques e também ao Fernando da Zug Produtora, que é o nosso sonoplasta, é o técnico, né? Isso mesmo. Que cuida de toda a editoração desta gravação, desse podcast que está sendo feito. A nossa saudação e a nossa oração a Deus, né? De que nos inspire, nos conduza para que seja um relato proveitoso, porque
eu nasci na década de 50, no ano de 53. Nós estamos no ano de 2023. Então, este ano, eu estarei completando 70 anos. Não é fácil nós resumirmos em poucos minutos uma trajetória de 70 anos. Com certeza. Mas eu aprendi a falar pouco e aprendi a falar um pouquinho mais. Então, vamos nos esforçar aqui para trazer este recado, quem sabe interesse para alguém que já esteja fazendo um trabalho semelhante, que tenha dificuldades, né? Tenha obstáculos, porque muitos obstáculos surgem quando nós nos dedicamos a fazer a obra de Deus. Há muitos obstáculos. E quem sabe ouvindo este relato que pretendo fazer, conforme o Senhor tem me inspirado, alguém possa ser ajudado, possa ser esclarecido, possa ser incentivado e motivado a fazer mais pelo reino de Deus. Antes de vir para cá, eu me perguntei qual a palavra que Deus falou comigo e que moveu o meu coração para isto, né? Há mais de 25 anos atrás, eu encontrei a palavra aqui na Bíblia e eu quero compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, com os que não são irmãos, mas que estão ouvindo. Está em Romanos, capítulo 10, versos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Esta palavra é a motivadora do seu ministério. Do meu ministério. Eu comecei com ela. Palavra. Iluminou a minha mente, constrangeu o meu coração e me motivou a fazer o que faço há mais de 25 anos. Essa palavra. Há 25 anos. Há 25 anos. Se fundamentou nessa palavra. Nessa palavra. E nessa se palavra. posicionou no... E me posicionei nessa palavra. Maravilha, maravilha. Irmão Jorge, o modelo do nosso podcast é de entrevistas. Sim. Né? Nós vamos variar aí os modelos durante aí ao longo desse ano, né? Temos outros quadros, mas esse é de entrevista. Nós queremos saber sobre o Senhor, sua vida pessoal, aquilo que o Senhor quiser e desejar nos contar, né? Talvez com pessoas que talvez ainda não ouviram, sim, poucas sim, pessoas poucos. ainda não lhe ouviram. Nós queremos lhe ouvir. Onde o Senhor nasceu, o Senhor já disse na sua naturalidade, né, da cidade onde o Senhor nasceu, e como que foi a sua infância e adolescência, enfim. Meus pais eram agricultores, moravam na cidade de Ibarama, Rio Grande do Sul. Ibarama. Na época era distrito de Sobradinho, hoje já é uma cidade emancipada. E meu pai foi para o Paraná plantar café, hortelã e feijão. Meu pai era um ferreiro e um torneiro mecânico. E lá no Paraná ele se estabeleceu numa cidadezinha chamada Barbosa Ferraz. E lá ele comprou uma terra e lá ele plantou 5.000 pés de café. E começou a ser um agricultor local. Paralelo a esse trabalho da agricultura, ele construiu uma casa grande e fez tipo uma pousada. Oh. E construiu um galpão e fez tipo uma oficina em que ele atendia seus vizinhos com ferramentas agrícolas. Sim. E também atendia os caminhões, as carroças que transitavam ali na estrada. E a profissão dele era torneiro mecânico e ferreiro. E com ele eu aprendi algumas coisas. Eu vou falar a seguir. Dessa então, área. Eu nasci então no Paraná no ano de 1953. E veio uma grande geada na década em que eu nasci, na década de 50. E meu pai perdeu tudo que tinha lá e voltou para o sul. Então nasci no Paraná, vim de lá com 5 anos. E passei a minha infância em Cachoeira do Sul, onde meu pai foi torneiro mecânico da Fundição Jacuí. E ali passei a minha infância, começo da minha infância. Minha mãe tinha 2 irmãs que moravam em Rio Pardo e ela então se esforçou para que meu pai fosse para Rio Pardo, uma cidadezinha próximo de Cachoeira do Sul, cerca de 50 quilômetros. Meu pai foi para lá. E lá meu pai montou uma oficina.
uma ferraria, uma oficina, em que ele me ensinou, ele forjava o aço, forjava o ferro, e nós ferrávamos cavalos, burros, cavalos de carreira, cavalos da cidade, burros de padaria, e ferrávamos também carroças. Meu pai chegou a ter uma fábrica de carroças de colono. Se especializou. Ele era um artesão. Nesse ele era um nicho. artesão. E com ele eu aprendi, né, a lidar com o aço, com o ferro, com a têmpera, com a confecção de alguma ferramenta. E ajudei ele durante a minha adolescência. Depois disso, eu fui trabalhar como servente de pedreiro, onde fiz na cidade de Rio Pardo, passei a minha juventude, fiz o ginásio, e lá não havia uma grande opção assim de escola. Eu encontrei uma escola, era um internato na cidade de Pelotas. Eu então me desloquei a Pelotas, 400 quilômetros. Eu ia e voltava de carona. Por iniciativa sua Iniciativa ou seu própria. pai? Iniciativa Não, própria. iniciativa minha. Pedi para o meu pai. Queria estudar. Pedi para o meu pai que eu queria fazer isso. E meu pai disse: olha, meu filho, eu pude sair de casa com 30 anos e ainda tive que levar um irmão junto comigo. Eu não te prendo. Tu tem a liberdade de ir e de fazer o que tu quer fazer. Eu fui. Lá então me matriculei, fiz o exame de seleção, me matriculei na escola Visconde da Graça. Era um internato, era uma escola de 2º grau, ensino o dia inteiro, era moradia, tinha refeitório, tinha tudo. E era gratuito. E essa escola era ligada à UFPEL, a Universidade Federal de Santa Maria. De Santa Maria de Pelotas, Universidade Federal de Pelotas. E eu tive os professores da universidade, eram professores nessa escola. E eu tive grandes professores lá, de biologia, de química, de física, de português, de matemática. Eu tive muitos professores na minha vida de estudante. E dentre estes eu tive alguns mestres. E com estes eu fui capturando, eu fui aprendendo aquilo. Absorvendo alguma coisa aquilo deles. que me interessava. Tem diferença de professor e mestre, para mestre. Eu aprendi muito com alguns destes e coloquei tudo isso na minha vida. Eu sou o terceiro filho de 6 filhos, né? Sou o terceiro dos 6 filhos que minha mãe teve. E neste hotel, lá em Barbosa Ferraz, hospedava-se um russo. E esse russo chamava-se Jorge. E o meu nome é em homenagem a esse homem. E esse homem falou para minha mãe e para o meu pai, né, quando ela estava grávida de mim, ele profetizou, né? Este aí vai ser diferente dos outros. Esse aí vai ajudar a humanidade. Muito bem. Minha mãe me contou isso quando ela já tinha 80 anos. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo. Depois que eu já estava fazendo a obra de Deus, ela já tinha 80 anos, ela faleceu com 86. E ela me contou essa preciosidade, né? A origem do meu nome e o que este homem havia dito a meu respeito. Ela sabia, ela guardou com ela essa palavra. Ela guardou e me contou. Então, eu depois que fiz esse curso ali em Pelotas, eu também fiz um concurso para fazer uma faculdade, ganhei uma faculdade do governo do estado. Eu fiz uma faculdade de curta duração, de pedagogia. Fiquei em 3º lugar na minha área. Lá mesmo em Pelotas? Não, aí já em Porto Alegre. Sim. Eu trabalhei como técnico na cidade de Arroio do Tigre, próximo de Sobradinho, 10 quilômetros de Sobradinho, onde conheci Marlene, com quem me casei há 43 anos. E fiz um concurso para ganhar uma faculdade, porque eu não tinha feito a faculdade. Né? Ali em Pelotas o senhor fez o 2º grau. O ensino técnicas médio. Em agropecuária. E técnico. Técnico em agropecuária. O ensino médio e técnico em agropecuária. Concluiu ali. Havia convênios com a Alemanha de intercâmbio? Havia muito equipamento, haviam aviários de última geração, indústria de frutas de última geração, compotas de pêssego, de figo, enfim, o que Pelotas se especializou. Né? E nós ali aprendemos muitas coisas. Eu trago na minha bagagem. Né? Eu trago essa aprendizagem na minha bagagem. Né? E utilizo essa bagagem em todas as áreas em que atuo. Eu fiz, então, essa faculdade na URGS, em Porto Alegre,
e fiquei em terceiro lugar na minha área e fui selecionado para assumir uma escola polivalente na cidade de Itaqui, onde trabalhei 2 anos, onde casei em 1979 e não gostei muito desse trabalho e fui trabalhar numa outra organização de formação profissional. E comecei nessa organização e servi nela durante 25 anos. Fiz carreira. Entrei como professor, passei a técnico e cheguei no ápice na direção dessa organização. Uma instituição de ensino técnico. De ensino profissionalizante para ensino o comércio. Profissionalizante. Para o terceiro grau. Naquela época para a área terciária. Sim. Naquela época era o ensino profissionalizante. Né? E ali eu servi durante 25 anos. Até o ano de 2001. Sim. 2001. Eu me converti em 96, 4 anos antes de 2001. Eu tive um encontro com Deus e me converti nesse período e nunca mais voltei atrás. Nunca mais voltei atrás. A escola essa instituição de ensino profissionalizante, o senhor começou lá em Porto Alegre? Não, comecei em Uruguaiana. Em Uruguaiana. Eu migrei de Itaqui, porque em Itaqui eu comecei a servir a essa instituição como professor contratado, como instrutor contratado. Instrutor que chamam, né? E aí surgiu uma oportunidade para cuidar, né, de um setor dessa unidade operativa, e eu fui para lá como técnico. Em Uruguaiana. Em Uruguaiana. E aí então eu concorri ao cargo para Ijuí, que era para ser diretor. E aí eu vim para Ijuí, em Ijuí fundei. Né? Que época, que ano mais ou menos, senhor? 1985, dia 9 de abril. Em 85? 1985, o senhor veio para no Ijuí. dia 9 de abril, eu cheguei em Ijuí. Tancredo Neves morreu no dia 21 daquele mês. Tinha se elegido e morreu. O senhor veio como diretor dessa Eu vim como escola. responsável por um núcleo, depois que se transformou num centro de formação profissional, em que eu expandi ele em toda a região, aqui Cruz Alta, Três Passos, Santa Rosa, Santo Ângelo. Ainda existem estas escolas, né, que nós expandimos na época que viemos para cá. Cresceu. Mas eu saí da organização em 2001. Se aposentou e depois então me aposentei. Continuou. Depois então me aposentei. Então esse foi o motivo do senhor chegar de eu em estar Ijuí. aqui em Ijuí. E aí se estabeleceu aí. Na verdade, tu disseste que o natural de Ijuí, não, eu nasci na fé aqui em Ijuí. Então a sua informação... Naturalmente. A sua informação não é... O nascimento espiritual. O nascimento espiritual foi aqui. Foi aqui. Que maravilha. E aí o senhor veio para cá e se aquerenciou aqui e fez de Ijuí a minha morada. A sua morada. Né, e o meu trabalho para o Senhor. Sim. Né, há muitos anos. Que maravilha. Eu tenho um grande compromisso, né, de dar prosseguimento a esse trabalho. Em 2013, eu comecei a fazer rádio. Eu fui convidado para fazer um programa na Rádio Jornal da Manhã. Eu fiz. Fui convidado para fazer outro programa na Rádio Águas Claras. Sim. Eu também fiz. Um segundo programa na Rádio Águas Claras, eu também fiz. E depois eu fui convidado para fazer um programa junto com um companheiro, em que nós começamos em 2013 o Louvor que Liberta, na Rádio Iguatemi. Sim. Era pela manhã, esse programa, ele ainda existe. Era do pessoal do extinto Conjunto Ebenezer, Não, né? era do Mário Paz. Ele, na verdade, era originário deste conjunto Ebenezer. Então, eu trazia a mensagem da palavra, todos os domingos. Eu lembro. Às 8h30 da manhã, que liberta. eu trazia a mensagem da palavra. Fiz isso de 2003 até 2012. Em 2010, eu comecei a fazer o Palavra de Fé. 10 de outubro de 2010, comecei a fazer o Palavra de Fé. E estou fazendo até hoje, né? Só que faço na Rádio Repórter e também na Rádio Iguatemi. Estou no 13º ano ininterrupto com esse programa. Uma coisa interessante, né? O irmão falou que era para mim pensar algumas coisas interessantes. Sim, claro. Fica à vontade. Então, a primeira foi o meu nome, né? E o que esse homem disse lá atrás. A segunda, que eu gostaria de pensar aqui, quando eu fui fazer rádio na Iguatemi, a Iguatemi na época era uma rádio FM e a Repórter era uma rádio AM. A Repórter, uma rádio de entrevistas, de matérias jornalísticas, e a Iguatemi, uma rádio de entretenimento. Entretenimento, músicas e tal. Então, o gerente
me exigiu de que, no máximo, as minhas falas deveriam ficar entre 5 e, no máximo, 8 a 10 minutos. Mais que isso eu não podia falar, porque a rádio era de entretenimento, Era outro formato. E era de música. O que me levou a fazer rascunhos, resenhas do que eu iria falar. E desta prática originaram-se 8.000 páginas escritas de todas as mensagens que preguei, especialmente de mais de 2015 para cá, quando comecei a gravar, né? CDs. Já gravei 55 CDs. E digitalizava também as mensagens. E aí, quando eu posto no Facebook, eu posto a mensagem de voz. Sim. E, paralelo, eu posto por escrito. Porque aprendi nesta caminhada que há pessoas que aprendem ouvindo e que há pessoas que aprendem lendo. Então, eu consegui fazer dessas duas formas, por escrito e em voz. Com o surgimento das mídias, né, do SoundCloud e do Spotify, eu tenho... O senhor tem no Spotify também? Tem 1.520 mensagens no Spotify. No SoundCloud se a pessoa escrever meu nome lá no Spotify, vão aparecer as 1.520 mensagens que estão lá. Não custa nada. De áudio. Porque o Spotify é áudio. Spotify é música e áudio. Né? Então eu tenho ali essas 1.520 mensagens. Certamente, se me derem esta daqui, também vou postar ali, né? Para os que me seguem, para os que me ouvem. De forma que essa é uma curiosidade, né? Me foi exigido, fala no máximo 8 minutos. E eu tive que escrever para condensar a mensagem. Uma mensagem tem que ter cabeça, corpo e pé. Né? Se ela não tiver, não serve. Ela tem que ser completa. Então, eu aprendi a fazer assim. E disso resultou 8.000 páginas que estão no Facebook. Qualquer pessoa que entrar lá na página do Facebook Palavra de Fé vai encontrar todas essas mensagens por escrito. Eu tenho lido, tenho acompanhado. Então, foi em que ano mesmo que o senhor aceitou Jesus? Que o senhor teve um encontro com Cristo? Eu tive um encontro com Deus no dia 15 de maio de 1996. 96. Só que Deus já me conhecia. Deus já tratava comigo. Já estava dentro do Deus já tinha me dado dons, né? Sim. Muito antes de eu conhecê-lo. De sorte que meus amigos da juventude se aconselhavam comigo. E isto foi crescendo de tal maneira que hoje eu aconselho muitas pessoas. Sim. E também, quando eu fiz 25 anos, eu me deparei com os sonhos proféticos. Eu tive um sonho profético, acompanhei aquela família com que sonhei e aprendi que aquele sonho havia sido premonitório, havia sido uma profecia. E eu, então, aos 25 anos, comecei a prestar atenção nos sonhos e nas visões proféticas. Eu me converti com 42. Mas aos 25, eu já comecei a traduzir, né, a discernir os sonhos dos meus amigos. E depois, então, isso foi crescendo como aconselhamento, em que eu não só discerno os sonhos, as visões, mas também as vidas, as situações. E nos últimos 2 anos, os ministérios. Tenho encontrado muitas pessoas, muitas não, cerca de 20 pessoas que estão sendo pisadas, estragadas, desencorajadas, né, pelas suas próprias famílias, suas próprias parentelas, e às vezes até nas suas próprias congregações, onde elas congregam, onde elas não são ouvidas, onde não lhes é dado o valor. Ao ponto que alguém me disse, na minha casa, querem que eu vá consultar um psiquiatra, porque dizem que eu sou louca. Aí eu disse, mas me conte, o que acontece? E a pessoa me contou, e eu disse a ela, a senhora é profeta. A senhora precisa reconhecer e trabalhar em cima deste dom profético que Deus lhe deu. Deus está lhe chamando, Deus lhe credenciou, lhe capacitou para ajudar todos os seus. Eu acredito que o grande problema, um dos problemas, está aí, né? Na identificação e também na orientação das pessoas que estão
e estão por desenvolver, estão no início do seu ministério. Foi assim comigo. E não são entendidas. São assim comigo. Tu não tem clareza, tu precisa de uma orientação, tu precisa, graças a Deus eu tive, Deus, né, pela sua misericórdia, eu tive pessoas que me assessoraram, me orientaram, porque tu precisa, né? E o grande problema hoje no meio cristão é esse, né? Essa falta dessa orientação, dessa sensibilidade, vamos dizer assim, de perceber o ministério, a vocação, né? E encaminhar, orientar, né? Exatamente. Esse é o grande problema. Então eu comecei a fazer isso, né? Essas pessoas que chegaram a mim, e as mensagens que prego, muitas delas têm orientações para isso, né? Para que as pessoas prestem atenção nos dons que Deus deu a elas, que elas levem em consideração as inspirações, as motivações, os impulsionamentos do Espírito Santo para com suas vidas. E tenho encontrado muitas pessoas assim, ou seja, essas muitas pessoas têm me encontrado. Né? E aí eu comecei a produzir alguns áudios, parece que 12 áudios, uma média de 30 minutos cada um, de 25 a 30, orientando essas pessoas. Dizendo a elas, né? Uma espécie de mentoria ministerial. Exatamente. Como que foi o senhor? Pode nos relatar para nós como que foi o seu encontro com Cristo? Em que circunstância? Como que isso aconteceu? Meu pai, na minha infância, ele me contava muitas histórias bíblicas. Mas quando eu cresci, eu era muito curioso. A minha primeira namorada era mística. Então eu me envolvi, eu tinha 14, 15 anos. Sim. Eu me envolvi nessa área e estive nesses caminhos de misticismo. Sim. Participei de algumas, vamos dizer assim, organizações, duas. O senhor teve essa experiência Participei de duas organizações de cunho mundial, né, que estão em vários países, 150, 170. E mergulhei nisto e fui nos grandes eventos, né, que aconteceram aqui no Brasil. Fui a eventos dessas organizações, li muitos livros delas, fiz muitos experimentos, muitos exercícios, mas aquilo não foi preenchendo o meu coração. Ao ponto que chegou um tempo em que eu não quis mais, né, saber dessas organizações. Se ocupava, mas não satisfazia espiritualmente. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a lembrar daquilo que meu pai me falava na minha infância. Eu li 10 vezes o livro de Gênesis. E eu comecei a me debruçar sobre a Bíblia e Deus me deu uma visão de que eu cavocava na terra preta e encontrava de vez em quando alguma pepita, algum brilhante. Então eu lia muitos livros e nesses livros eu encontrava de vez em quando uma citação, uma pérola. E aí eu ia verificar, era da Bíblia. E aí eu pensei comigo, mas por que não ler a Bíblia ao invés de ler todos esses livros? Então comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar a Bíblia. E quando eu vim para Ijuí, eu tive uma ascensão neste trabalho, né? Eu fazia um bom trabalho, era bem conhecido, dava muitas entrevistas, tinha muitas pessoas que trabalhavam comigo. Então, materialmente, eu estava satisfeito, mas espiritualmente eu estava insatisfeito. E um dia fui numa cidade próxima para resolver um problema, e quando eu voltei dessa cidade, eu falava com Deus. Eu li na sua palavra que o Senhor luta por nós, né? Eu tenho lutado tanto, eu tenho me incomodado tanto, e quando eu conquisto uma vitória, eu já tenho até nojo dela, porque de tanto que eu lutei por ela. E a Bíblia diz que o Senhor luta por nós, né? E eu vim naquele diálogo com Deus. Sim. Né? Era dia 16 de maio de 1996. E Deus como que entrou no carro. Né? Eu estava dirigindo, era noite. Absolutamente. Ele estava ali. E apacentou o meu coração. E aquilo foi tão forte, foi uma magnitude, foi uma vivência tão especial, tão singela, tão marcante. Foi um envolvimento assim como que um cobertor que numa noite fria nos abriga, como que um lugar em que nos abrigamos no meio de uma tempestade, um lugar quente, aprazível, agradável. E assim foi Deus comigo. E aí eu fumava, eu bebia, e eu fiz uma oração no dia seguinte ou na semana seguinte e pedi a Deus algo. E fui numa reunião
e Deus deu aquele álcool. E eu cheguei em casa muito alegre, vim caminhando sobre as nuvens, e eu tinha uma piscina no fundo da minha casa, tinha um jardim na frente e uma piscina no fundo. E eu cheguei em casa e fui tomar um uísque. Eu era acostumado a tomar uísque, eu ganhava muitos uísques de presente. Era hábito. E eu preparei um copo de uísque, um copo de cristal com gelo, com o uísque importado. E quando eu peguei aquele copo, o Espírito falou comigo no meu ouvido direito. E ele disse, o uísque não combina com o Espírito Santo. Mas eu era um homem teimoso, eu tomei aquele uísque. E o meu sentimento foi de que um grande prédio, né, quando a gente implode um prédio com dinamite, ele cai, né? Toda aquela minha alegria do meu encontro com Deus, do dia 15, toda aquela minha alegria do que Deus me respondeu nas orações que fiz, nas reuniões que participei, aquilo tudo implodiu. Aquilo tudo caiu, foi por terra. E eu fiquei uma semana mastigando aquela frase. O uísque não combina com o Espírito Santo de Deus. Eu tomei uma decisão, tirei a carteira de cigarro do bolso, coloquei no meu bidê e disse para Deus, Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu já tentei parar de fumar várias vezes. Nunca consegui. Eu quero um milagre seu. Era esforço próprio. Eu quero um milagre seu. Eu não vou chupar balinha, não vou contar para os meus amigos, não vou me esconder, em absoluto. Eu quero um milagre seu. Se eu pedir para Deus. Sim. Fui no meu barzinho lá, peguei todas as bebidas que eu tinha, caras, finas, que eu ganhei de presente, joguei tudo na pia. Todas as bebidas destiladas que eu tinha e fermentadas, eu virei na pia. Era verão. E eu tive que deixar escorrer muita água, porque bebida destilada fede muito. E eu nunca mais bebi desde então. Isso tem 26 anos. Aconteceu um milagre. Deus me libertou. Me libertou. Eu sou sempre muito atento com as coisas da minha vida, assim como eu citei antes. Sim. Sou atento aos mestres da escola que me ensinaram para a vida. Não só a matéria, não só a disciplina de matemática, de física, de biologia, não. Eles me ensinaram para a vida, me aconselharam. Sabedoria para a vida. Para a vida. Eu sempre prestei muita atenção. Quando eu trabalhei no secular, lá no começo do meu trabalho, eu tive vários empregos, mas citei só 2 aqui, né? Que eu ajudei meu pai, que eu fui servente pedreiro, mas trabalhei em outras coisas. E, por fim, trabalhei como professor do Premem e depois 25 anos nessa escola de formação profissional. Eu tive 3 diretores nessa escola de formação profissional que fizeram todas as coisas que eu sabia que não poderia fazer. Quando eu me tornei diretor, eu sabia tudo que eu não podia fazer. Tinha aquela lição. Eu tive aquela aprendizagem, lição de casa. Aquela aprendizagem pelo erro deles. Né? Então eu fiz um excelente trabalho. Eu me converti em 96, tive esse encontro com Deus, e por 4 anos eu não fui para nenhuma igreja. Eu comecei a comprar Bíblias e a falar de Deus para toda a minha parentela. Eu contei 70 parentes. E eu passei durante anos dando Bíblia, evangelizando. Né? Chegou um tempo que já tinha uns 20 desses 70 que tinham se convertido. Porque a conversão não acontece com as pessoas de repente, ela é demorada. Eu estava falando, antes do senhor chegar, nós estávamos falando com o Fernando aqui. Eu disse, se o evangelho não causar um impacto na vida da pessoa muito grande, ele estava falando a respeito contando o testemunho da mãe dele, né, quando aceitou a Cristo, o que aconteceu. Eu disse, se o evangelho não causar um impacto, ele não houve conversão mesmo, né? Tem relatos de pessoas que aceitam a Cristo e os familiares... Daí alguém me disse, né, nesses 4 anos eu comprei 400 Bíblias. A minha meta era evangelizar uma pessoa por dia. Era a minha meta. Então, de 400 pessoas, vamos dizer assim, que eu evangelizei num ano, 365, minha meta era uma por dia. Mas eu comprei cerca de 100 Bíblias por ano. Eu dava de presente para os meus colegas, para as pessoas que eu evangelizava, para quem não tinha Bíblia.
De cada 4 pessoas que eu evangelizava, uma não tinha Bíblia. Esta, então, eu comprava uma Bíblia e dava de presente. Então, eu comprei 400 Bíblias nos meus primeiros 4 anos de fé, sem ter ido para nenhuma igreja. Conheci um missionário em Rio Pardo, que eu passei a ajudar. Conheci uma profeta em Panambi, que eu passei a ajudar. Coisas assim preciosas, sim, né? Sim. Essa profeta de Panambi, irmã Terezinha, ela me disse: Deus está lhe dando um microfone de ouro, em 1999. Eu disse a ela: mas olha, irmã, que estranho, né? Mas em 2003, quando eu comecei a fazer rádio, e nos anos que se seguiram, eu entendi o significado da visão que ela teve. Né? Então essas coisas são muito preciosas. Era né? a forma que Deus Essa é uma ia terceira curiosidade. Né? Sim. Essa é uma terceira curiosidade. O microfone, o ouro na linguagem celestial representa o que é puro, o que é de Deus, o que é na obediência divino, a né? Deus. Jesus disse, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado. Ouro provado divino, para que te enriqueças. Então eu tenho essa, vamos dizer assim, essa situação curiosa, né, dessa irmã que me disse isso. Várias pessoas eu me encontrei, né, que eu, de repente, se for possível pontuar alguma coisa, eu vou pontuar. Então eu tive esse encontro com Deus em 1996, eu fiquei 4 anos sem ir para nenhuma igreja, até que um amigo, né, me disse: mas você precisa ter uma identidade eclesiástica. Denominacional. E eu fui então, membrei numa igreja. Né? Meus primeiros líderes não foram assim muito bons para comigo, mas eles não me derrubaram. Não tive boas experiências com os 3 primeiros líderes. Eu estive numa igreja batista, e depois fui para a Assembleia de Deus. Eu fui consagrado a presbítero nessa igreja batista, e depois eu fui recebido na Assembleia de Deus como presbítero. A minha história eclesiástica é esta, né? Eu cheguei a ser presbítero. Mas eu sei o que sou, né? Para Deus, né? De sorte que... Mas quando esses trabalhos todos que eu desenvolvi, que eu fiz... Por exemplo, eu li na Bíblia que estive preso e não viestes me visitar. Eu fui 10 anos no presídio fazer evangelismo, todo final de semana. 10 anos. Também eu li que nós temos que ajudar as crianças, enfim, fome, né? Para ajudar as crianças, os órfãos, as viúvas em primeiro lugar, os órfãos em segundo, os estrangeiros em terceiro, os pobres, os necessitados em quarto e os pobres em quinto lugar. Aí eu fui cuidar de um lar por 14 anos. Eu me incomodei muito cuidando desse lar. Pois eu lembro do senhor trabalhando nessa. Eu fiz um trabalho voluntário. 14 anos. 14 anos. Fiz um trabalho voluntário, me incomodei muito. Até hoje ainda tem pessoas que não entenderam, né, tudo o que aconteceu naquele lugar. Aquele lugar durou 50 anos e terminou. Se extinguiu. Extinguiu porque o problema hoje não é orfandade. O problema hoje é droga. Né? O problema hoje pulula por aí. Várias casas de apoio, né? Fazendas de apoio para ajudar as pessoas a se libertarem da dependência química. Nós não temos mais problema de orfandade. Muito antigamente o problema era esse. Era de orfandade. Né? Então eu estive ali durante muitos anos e eu insisti, teimei, até que um dia Deus falou ao meu coração numa madrugada: te mandei eu fazer isso. Né? E aí então Deus falou comigo numa oração de monte, falou ao meu coração que era para mim montar um programa para a palavra dele. Eu demorei 4 anos para montar o programa, e aí eu comecei o Palavra de Fé em 2010. Hoje é o meu ministério. Hoje a minha dedicação, né, é ao Palavra de Fé. O meu trabalho, o meu envolvimento, a minha distribuição de material evangelístico, conforme o irmão falou no início da apresentação. Eu tenho distribuído muitas Bíblias, mais de 6.000 Bíblias nestes últimos 5 anos, mais de 20.000 CDs, mais de 1.000 pendrives gravados, enfim, muito material evangelístico, muito folheto. Eu remeto para os missionários, para todos que me pedem. Todos os pedidos que tenho recebido, eu tenho atendido, de Bíblias, CDs, pendrives, folhetos,
livros, literatura evangélica, né? Eu tenho atendido, tenho remetido pelo correio para os lugares que são distantes e tenho entregue aqui na cidade de Juí para as pessoas, né, que podem buscar. Então eu tenho feito isto. O meu trabalho hoje, esse trabalho do rádio, ele não tem nada a ver com nenhuma igreja. Sim, sim. Eu tenho 10 patrocinadores, 10 empresas que sustentam o rádio, que pagam o rádio cobra eles. Sim. Eu não me envolvo com dinheiro. Sim. E aqueles que me ajudam com o material evangelístico, eles adquirem nas livrarias. E as livrarias me entregam na Adonai. Sim. E na Livraria Esperança. Muito mais na Livraria Esperança do que na Adonai, em volume. Sim. Então, é o trabalho que faço. Comecei com 5 Bíblias. Eu recebia de um patrocinador 5 Bíblias. E eu comecei a dizer, você que não tem uma Bíblia, mande uma cartinha. No tempo da cartinha de 1 centavo, que a pessoa escrevia à mão, né? Ela podia me escrever Sim. e pedir uma Bíblia. Então, aí eu recebia 5 Bíblias por mês. E aí as pessoas, eu disse que não tinha mais. Né? Que as que eu ganhei, eu mandei. E aí as pessoas começaram a me dar Bíblias. Né? De sorte que hoje a média de distribuição, de recebimento de Bíblias, passa das 1.200. O ano passado foi 1.310. Eu recebi 1.310 Bíblias. E Bíblia de todo tipo. Sim, Bíblia de todo tipo. Bíblias em brochura, Bíblias com capa dura, Bíblias com fecho, com harpa, todo tipo de Bíblia. Bíblia né? cristã. Eu recebo, eu encaminho. Né? E Deus me inspira a mandar essa para aquele, aquela para aquele outro. E assim nós temos feito. Graças a Deus temos feito esse trabalho. Mas esse trabalho, como ele disse, a igreja nunca interferiu, nunca se meteu, nunca ajudou ou fez qualquer outra coisa. É um trabalho independente, é de evangelismo independente. Né? Eu particularmente classifico assim, claro que o senhor falando, as pessoas vão entender como igreja, né? Uma igreja denominações. Denominações. Porque a igreja, estrutura física, o corpo de Cristo estrutura física. Igreja CNPJ. Existe só uma igreja de Cristo. Igreja. Né? Só uma. Essa mundo a inteiro. gente faz parte. Não Agora, tem como não. Existem as igrejas materiais, as igrejas denominacionais, a estrutura, as 4 paredes, isso, né? Os cargos eclesiásticos. A igreja CNPJ, que tem um nome lá, igreja tal, igreja, né, que são vários. Mas a igreja de Cristo, né, a gente aceita Cristo, tu faz parte do passa corpo, a fazer parte da igreja de Cristo. E aí tu vai como membro desse corpo, vai desempenhar o teu papel. E nesse programa que nós fazemos, nós falamos para todo tipo de pessoa. Nós temos ouvintes que são da Umbanda, nós temos ouvintes que são do Espiritismo, nós temos ouvintes que são católicos, nós temos ouvintes que são evangélicos. Nós falamos para todos eles. Nós não atacamos nenhuma denominação, nós não estamos lá para criar contenda. Falamos de Jesus. Nós estamos lá para trazer uma mensagem da palavra, de ensino, de esclarecimento, de edificação. Agora o senhor tocou num assunto que eu quero puxar aí para o senhor falar também sobre isso. O senhor falando que o senhor foi exigido que a sua mensagem não passasse de 10 minutos. Todo aquele que é da área do ensino, ele tem essa dificuldade, né? O pregador evangelístico, aquele que eu digo que tem o ministério de evangelista, segundo a Bíblia, tem uma mensagem mais aguda, em 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos, ele prega, né? Mas o ensino é diferente, né? A forma, ele não consegue ser diferente. E eu tenho essa dificuldade, eu tinha essa dificuldade a partir do momento que comecei a entender que a forma que Deus me usa, né, a forma que Deus me capacitou para usar na área do ensino e não de pregação, vamos dizer assim, na pregação como um pregador do evangelho, né, no ministério do evangelista, ele que prega, né, a palavra. A gente prega a palavra de todas as formas, de testemunho, com a vida, falando, né? Isso independente. A maior pregação é a vida. O testemunho, né? A maior pregação é a nossa vida, não é a nossa palavra.
Pregamos mais quando não falamos do que quando falamos. Exatamente. Disse um famoso Pregue evangelista, sempre. pregue sempre. Se necessário, Use fale. as palavras. Né? Se necessário, fale. Essa é uma grande verdade. Exatamente. Então, eu lhe vejo dessa forma. Sempre quando eu lhe ouvi uma palavra, fazendo exposição da palavra na forma do ensino da palavra, né? Então, tem toda aquela... Né? É que a mensagem ela é construída da seguinte maneira. Primeiro, nós temos milhares de ouvintes e nós temos milhares de necessidades. É verdade. Então nós ficamos muito atentos àquilo que Deus nos ensina, àquilo que Deus nos inspira. Ficamos muito atentos aos pedidos de oração, aos pedidos de ajuda. E nós vamos, no decorrer da semana, nos aconselhamentos, nas orações, nas elucidações, nos discernimentos das vidas, nós vamos construindo uma mensagem. Então, uma mensagem é construída da seguinte maneira. Primeiro, a palavra. Temos que discernir a palavra. Tem que ser baseado na palavra. Depois, temos que trazer os fatos, a aplicabilidade da palavra na vida das pessoas. E, por fim, temos que trazer exemplos, temos que trazer testemunhos. Domingo, por exemplo, que passou, eu trouxe numa mensagem 4 testemunhos de casamentos fracassados. Né? 3 de casamento e 1 de uma vida que chegou no final com tudo destruído. Né? E eu perguntei, mas você é cristão? Sou cristão. E aí o que adianta as pessoas irem à igreja, ouvirem a palavra e não mudarem de vida? Não colocar em prática, né? Então nós trouxemos estes testemunhos. Sim. É óbvio que nós não vamos expor, né? Expor ninguém, nós não citamos nomes, né? Não cito nomes. Exatamente. Né? E prego de forma que muitas pessoas me dizem, era o que eu precisava ouvir. Então, quando você aconselha, quando Deus está no pedido de ajuda, quando Deus está no necessitado, ele precisa de uma ajuda, ele vai e pede um conselho. Deus está no conselho, Deus está no conselheiro e Deus age. E Deus age em cadeia, ele vai desencadeando. Muitas vidas que vivem em situações semelhantes, a partir dali também recebem para si, tomam para si e aprendem. Então isso é muito comum no ministério que Deus me deu. Né? É muito comum de acontecer isso, de várias pessoas. Eu postei, por exemplo, 2 mensagens no Facebook, as de domingo, e eu tive 14 compartilhamentos nas 2 mensagens. Ou seja, quando alguém lê e quando alguém tem a coragem em 24 horas, quando alguém tem a coragem de compartilhar, é porque aquilo serviu para ela e ela não tem medo. Tem o desejo de ela não tem medo, ela quer que outras pessoas também leiam e aprendam aquilo que está ali. É assim que nós trabalhamos. Essa é uma das vantagens, vamos dizer assim, das redes sociais, né, usando esse termo, né, vantagem da forma digital, né, de pregar a palavra, né, ela fica ecoando ali, né, as pessoas mesmo vão levando. Então, o início da sua vida cristã foi assim, o encontro com Deus, passou a buscar a Deus através da leitura da palavra e iniciou a trabalhar para Cristo. Logo. Assim, logo, já distribuindo muitas Bíblias, né, 400 Bíblias em 4 anos, e evangelizei todos os meus parentes, e todos os meus amigos, e todos os meus colegas. E comecei assim, lógico, né, que no começo a gente é muito impetuoso. Agora, no alto, né, dessa experiência, nós sabemos esperar a hora oportuna, nós sabemos o que falar, quando falar, se falar. Então a gente vai amadurecendo, vai crescendo, né? Vai aprendendo nesse sentido. A direção, o sinal do Espírito de Deus, né? Fala, não fala. É preciso que o cristão aprenda a ler as placas que Deus coloca à beira do caminho dele. Com certeza. Lá no meu tempo de estudante, eu aprendi com os mestres. Depois, eu comecei a aprender com os escritores cristãos. Eu li muitos livros,
de escritores cristãos. De alguns deles li 30, 40 livros. Aprendi muito com eles. Mas hoje eu leio mais a Bíblia. Hoje eu fico com a Bíblia. E a Bíblia que eu escolhi para ler e para meditar é a Almeida Corrigida e Revisada. E não quero Bíblias de estudo. Eu não fiz seminário, não fiz teologia e não vou fazer teologia. Não fiz, não quero fazer e não vou fazer. Não tem essa... O meu professor é o Espírito Santo de Deus. A minha escola é o Espírito Santo de Deus. E a minha Bíblia não tem rodapé. A minha Bíblia é nua. Ela é nua. Ela é só a Bíblia. É só a Bíblia. Eu leio um versículo, eu posso fazer... Já aconteceu de fazer 10 pregações sobre um versículo só. Uma fonte inesgotável, né? É uma fonte inesgotável. E outra coisa, né? Por que essa Bíblia? Porque essa Bíblia foi traduzida, ela foi compilada lá dos originais, pelos pastores protestantes. Todos eles pagaram um preço muito alto por essa tradução. Para que a gente tivesse uma Bíblia hoje. E hoje, né, está muito claro... Pagaram com a vida. Com a vida. Em todas as fontes que nós vamos, as pessoas vão dizer, esta é a mais autêntica. Esta é a que está mais próxima dos escritos originais, daqueles que estão lá nos pergaminhos. Então, por que é que eu vou me debruçar sobre o estudo de A, B ou C sobre um versículo? Eu prefiro a Bíblia sem nenhum rodapé. Assim eu tenho aprendido. Minha Bíblia de cabeceira é essa que está aqui, né? Essa que eu li nessa versão. E assim eu tenho vivido. E assim eu aconselho as pessoas. Com certeza. Né? A Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. É o livro uma fonte inesgotável. Que você lê com o autor junto com o Antigo Testamento. É um livro profético. Explicando. O que está acontecendo e o que vai acontecer, ela já anunciou. Exato. É diferente dos outros Bíblias, dos outros livros santos, das outras religiões. Normalmente tem um só autor, alguém escreveu. A Bíblia teve 40 autores, mas o autor supremo é Deus. É Deus que inspirou. É um só autor. Foi escrito, né, por reis, rainhas, profetas, juízes, de várias épocas, né? Tempos diferentes. Só que ela é perfeita, porque ela é um livro profético. Foi inspirado. Né? Ela anuncia, e a palavra é viva. Inspiração divina. E ela é viva. A palavra é viva. Ela serviu para aquelas pessoas nos milênios anteriores, serve para nós e vai servir para as gerações futuras, e ela é sempre atual, e ela é sempre nova, e ela é sempre inédita, é sempre fresca. É um alimento fresco. E inerrante. Inerrante. Ela é inerrante. Muito bem. A minha próxima pergunta é como que o senhor se envolveu, o senhor já me falou aqui em off, com os meios de comunicação. O senhor é muito conhecido hoje como um comunicador, né? Sim, sim. E o senhor me falou que teve um contato lá no início. Quando menino, eu tinha 16 anos, eu fiz um teste na rádio Reunidas do Alto Taquari, do Vale do Jacuí, Rádio Rio Pardo, ZYK35. Era 1/3 de K. Né? A rádio que eu falo hoje, tanto a Iguatemi quanto a Repórter, tem 10K. Né? Um alcance de 150 municípios. Aquela lá, ela alcançava só a cidade. Né? É mais ou menos como era antes as AMs, né? Elas tinham que baixar na noite a frequência para meio quilowatt. Né? A rádio lá de Catuípe, né? Só se ouvia em Catuípe. Né? E aqui também, as de Juí, né? Que tinha que baixar, né? As AM, né? Só se ouvia em Juí. Então eu fiz uma seleção lá. Eu lembro que eu falava muito apressadamente, eu era meio afobado para falar, engolia algumas sílabas, né? E aí, para fazer o teste, eu li em voz alta muitas horas e muitos dias para educar minha fonética. Uma educação fonética. Para educar a minha fonética. Eu havia lido que um grande orador grego era gago, e ele ficava diante do mar e me botava pedras na boca e ele fazia discurso para o mar. Ele passou a ser um dos maiores oradores. Como eu falava atropelado, né, eu entendi que eu tinha que me educar. Sim. Então eu fiquei rouco de ler em voz alta.
E depois eu fui fazer esse programa lá, a minha carteira de menor está assinada. Está assinada, lá tem a prova registro de que eu trabalhei lá como locutor. Né? E muitos anos depois eu voltei ao microfone. Lógico, no meu trabalho secular eu dava muitas entrevistas. Sim. Televisão, rádio, e como jornal, professor também, né? E como professor também, eu tinha muita facilidade, né? De comunicar. Uma curiosidade, um repórter da RBS veio nos entrevistar e aí ele confidenciou para alguém: é bom de entrevistar aqui, a gente só grava uma vez. Eles vão a lugares, né, que eles tinham que gravar várias vezes uma entrevista, né? Então eles disseram, isso é uma preciosidade, né? E aí eu me deparei novamente com o microfone em 2003. E eu tinha uma colega cristã do Rio de Janeiro que já está com o Senhor, e ela um dia disse assim para mim: tu pensas que Deus te deu o dom da palavra para tu falar para os comerciantes? Você está muito enganado, ela disse para mim. Né? E aí, logo depois do que ela me disse, né, eu acabei, né, rompendo, né, com essa organização, e logo em seguida eu fui fazer a obra de Deus. Então, realmente, ela profetizou. Realmente, ela disse aquilo que Deus ministrou ao coração dela, né? De que Deus me deu... ela para falar. Exatamente, Deus me deu, né? Tinha um empresário aqui que gostava muito de ouvir as entrevistas que eu dava, né? Ele já faleceu também. Ele me dizia: gosto muito de lhe ouvir as suas entrevistas, mas eram entrevistas profissionais, né, sobre os cursos seculares, né? Mas eu sempre aconselhava, eu sempre incentivava, eu sempre motivava, né, de uma as forma pessoas diferente. Né? E ele gostava de ouvir. E aí um dia morreu um amigo e a família pediu que eu fosse fazer a encomendação. Eu fui no cemitério, né, fazer a encomendação desse amigo. Funeral. Né, um funeral. E aí a família colocou no jornal um agradecimento, né? Aí eu passei na loja dele e ele me chamou lá. Eu vi aqui, que bonito isso que o senhor fez, né? O empresário que gostava de ouvir, né, as entrevistas, né? E quando eu saí dessa organização, ele me atacou na rua e ele me disse um versículo que está em Romanos, né? Ele me disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para que se cumpra a vontade de Deus. E foi exatamente esse versículo que Deus falou comigo no evento, né, do rompimento, né, com esta organização em que eu me apartei dessa organização. Então, o que Deus falou comigo, ele me disse: aquele que gostava de ouvir as entrevistas seculares. Né? Sim. E um amigo, eu fui convidado em 2000, mais ou menos 2000, num dia de finados, eu fui convidado por um radialista no dia de finados, para mim dar entrevistas lá. As pessoas estavam visitando seus mortos, e ele queria falar sobre espiritualidade. E aí ele me convidou. João Walter Soller me convidou. Eu fui até a rádio. Foi, vamos dizer assim, a minha estreia, né? Com rádio? Com rádio aqui em Juí. Falando já as coisas de Deus. Bíblicos as coisas de Deus. E aí da morte. Ele começou a me entrevistar, foi junto um amigo também muito querido, Arthur Roberto Schmidt, e nós ficamos lá a tarde inteira. Aí ele ligava para as pessoas falavam dos seus mortos, e daí ele perguntava para nós, e daí nós falávamos. Que oportunidade, né? Nós falávamos sobre as coisas da Bíblia. O contexto. Né? E aí, na época, ele disse assim para mim: mas qual é a sua igreja? Ele perguntou, né? E eu não tinha. E eu estava naquele período ali, né? Eu não tinha nenhuma igreja. Né? Não era vinculado a nenhuma denominação. Não era vinculado, eu estava naquele período ali, aqueles 4 anos, né? E ele disse: mas como que as pessoas que ele ouve, como é que elas vão fazer? Eu disse: olha, eu atualmente eu fico com a Bíblia, falei da Bíblia. E aí ele gravou aqueles momentos, né? E aí um homem que havia se brigado com a igreja, havia se separado da família, não gostava da igreja, não gostava da Bíblia, ele ouviu essa entrevista, esse homem, um amigo. E ele disse assim: quem sabe hoje o senhor eu vou ser uma das 400 pessoas que o senhor evangeliza por ano. Ele disse, vou estar na sua meta. Ele disse para mim, né? E aí eu comecei a conversar com ele. Esse homem foi para a igreja.
Esse homem congregou numa igreja, se batizou Viu e só? compôs um hino com partituras musicais, inclusive, Maravilha, né? e me levou de presente. Né? Ele era avesso à igreja, era avesso à Bíblia, e ouviu essa entrevista, essa tarde, né, de finados, né? E aí me abordou na rua, e aí eu fui lá no rádio e pedi, né, a gravação daquela tarde, e dei para ele uma E fita. ele guardou. E anos depois ele me ligou e ele botou a fita a rodar para mim. Isso. E aí me disse que estava na igreja, Através que tinha se batizado, que estava congregando na igreja. através dali, Deus... Deus trabalhou com ele. É, Então veja bem, foi, vamos dizer assim, que foi um momento assim, uma curiosidade, né? Um Sim. momento o poder, né? O poder do evangelho. Do evangelho. Por isso que todas as formas, né? Como que eu vou dizer? Todas as formas corretas de Todas as apresentar, estratégias, né? todas as estratégias, melhor definição, para lançar a semente do evangelho Deus vai dar a tem palavra. que ser usado. Deus vai dar Tem a que palavra. usado, né? Porque quem é o Espírito Santo que trabalha. É mais a ou gente é menos- apenas um canal, É né? mais ou menos como um conselho de marketing, né? Se você quer vender alguma coisa e você quer fazer o marketing daquele produto, você tem que usar todos os instrumentos que você tem à disposição. Folheto, rádio, jornal, televisão, Audiovisual. alto-falante, carro na rua. Audiovisual. Tem que usar tudo. Se você quer atingir todos, É, tem que usar todas as exato. estratégias que te estão Foi o que à o Paulo disposição. disse, né? Eu queria atingir tudo, todos. Exatamente. Muitos, me fiz de tudo. Me fiz de tudo para alcançar a todos. É isto. né? Isso aí. Muito bem, irmão Jorge. Então nós ficamos sabendo como que se deu o seu início na comunicação. E aí, então, agora esse tempo o senhor está já há praticamente 20 e poucos anos no rádio, sempre desde que Desde o começo. desde que iniciou, continua. Desde que iniciei, maravilha. não parei, continuo. Que maravilha. Enquanto Deus me der condições de fazer isso, enquanto Deus Com certeza. mantiver os patrocinadores, Com certeza. eu vou continuar fazendo. Eu tenho um comigo que quando E até com o desejo de ampliar isso com mais. certeza. Né? Sempre, né? Sempre. Porque eu comecei Ampliar. com uma rádio e hoje estou em duas. Aham. Né? Sempre, né? Porque o que acontece? Eu tenho comigo, quando Deus, é projeto de Deus, ele banca, né? Ele usa meio, ele abre portas e de forma muito Se é ele que mandou contrária fazer, do que ele aquilo sustenta. que a gente, isso. Se ele mandou né? fazer, ele sustenta. Muito milagrosa para mostrar que é ele, né? É assim que eu Que tenho ele que aprendido, tá. é assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho vivido. O seu projeto hoje, carro-chefe do trabalho de evangelístico é a Palavra de Fé. Hoje. Toda a minha Essas- vida está linkada, toda a minha semana está em cima disso. Eu Na vou rádio. à livraria, à rádio todos os domingos, né? Faço toda a preparação, depois eu faço a edição, depois eu lanço na mídia. O senhor mesmo faz esse. Eu mesmo faço esse trabalho, é um trabalho artesanal. Trabalho Eu que mesmo gravo, né? Sim. Eu gravei aqui, Você deu tá uma hora gravando a aí? nossa entrevista, né? Deu uma Sim. hora. Deu uma hora eu gravo Sim. e eu depois então posto. Se o senhor quiser continuar gravando, a não sei que o senhor acha que fica muito pesado. Nós para finalizar, eu lhe passei ali um quiz, um jogo de perguntas. Não sei se o senhor entendeu mais ou menos aquilo que eu. Sim, que eu lhe passei estou ali. à sua disposição. Sim. E daí depois uma mensagem sua, né, uma mensagem final. Nós queremos lhe ouvir, as pessoas vão querer lhe ouvir uma reflexão, uma mensagem sua, né? Vamos lá então. Uma palavra que lhe defina ou defina, sintetize o seu Essa que eu o li. senhor. É Como, pois, invocarão aquele em quem não crê, e como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Essa palavra queimou o meu coração e queima o meu coração todo dia. Onde eu for, essa ecoa, se né? alguém abrir a porta, eu falo. Vamos falar. Eu quero almas. Eu preciso alcançar as almas perdidas. Eu não me importo do esforço, eu não me importo das dificuldades. Eu quero que eles ouçam que há um Deus, né, que quando invocado,
responde, que quando procurado se apresenta, Deus que próximo, quando né? perguntado ele fala, ele age, é um Deus vivo, é um Deus presente. Presente, ao Então, alcance. Né? essa é a minha vida. Se eu não fizer isso, Perde o sentido. não tem sentido estar nessa terra. Demorei alguns anos para entender o amor a Deus acima de tudo e de todos. Pessoas colocam no seu status, né? Meus filhos, minha vida, minha mulher, minha vida, meu marido, minha vida. Nossa vida, em Deus, primeiro né? lugar, é Deus. Se não É for dele. Deus, nós não temos nada do mais, nada demais. É dele, nada. né? Ele é o Senhor soberano. A nossa vida é dele, reconhecendo ou não. Né? Exatamente. Então, em primeiro lugar está Deus, né? Eu ensino muito isto. Em segundo lugar está a família, minha família, Sim. né? 43 Sim. anos de casamento, 3 filhos, Seus todos filhos. eles formados, todos eles trabalhando, todos eles muito bem encaminhados, com um bom testemunho de vida. Essa é a minha credencial. E aqueles que me ouvem, eu sou abordado na rua, né? Eu sou atacado na rua, eu sou perguntado na rua, as pessoas me procuram, eu respondo para todos. Eu tenho mais de 1000 contatos no meu WhatsApp. Eu discerno todos os sonhos que me são encaminhados. E eu selecionei, né, alguns sonhos. Eu editei um livro, né, vou te dar de presente. Oh, que maravilha. Eu fiz esse livro. Muito obrigado. É de presente, não é para fazer Sim, propaganda, sim, né? Simplesmente sim. porque, Muito obrigado. tipo assim, aquilo que eu comentei, né? Inicialmente, os meus amigos me procuravam para serem aconselhados. Querem me dar presente e me deem livros. E depois, então, eu comecei a discernir sonhos, e aí, então, Deus colocou no meu coração de fazer esse trabalho, de compartilhar com as pessoas, porque Deus fala através dos sonhos, através das visões e através das inspirações. E muita gente não está prestando atenção nessas placas que Deus coloca à beira do caminho delas e estão se perdendo. Orlando Boyer, no seu livro Esforça-te por Ganhar Almas, é o livro que mais me influenciou no começo da minha Vou ir fé. atrás desse livro. Eu já ouvi muito falar e eu ainda Ele não... conta que ele teve uma visão de que multidões e multidões corriam para o abismo como águas que se escorriam. E ele ficou ali atacando, mostrando outro caminho, mostrando o caminho da salvação. E ele ficou tão cansado que ele não conseguiu mais. Ele pediu para alguém ficar 5 minutos. Quando ele voltou, as multidões estavam indo para o abismo. Né? Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pregar. Nós podemos gravar. Nós podemos escrever. Nós podemos alcançar. Né? Nós falamos com uma pessoa, um evangelismo corpo a corpo. No rádio, nós falamos com milhares de pessoas. Nas mídias, eu tenho uma média de 500 audições das mensagens que posto no SoundCloud. No Facebook, não sei quantas pessoas, né? Não tem como nós sabermos. Não tem como. E no Spotify também eu não aprendi ainda quantas pessoas ouviram, né? Mas eu creio que as pessoas estão ouvindo. Sim, nós com certeza. Então estamos alcançando as pessoas, né? As pessoas estão ouvindo, estão aprendendo. Eu recebo muitos retornos, né? Muitos feedback, né? Das pessoas. E cada testemunho, né, destes, né, é uma alegria muito grande, é uma alegria da alma, né? O Espírito de Deus, né, se alegra dentro de nós, de tal maneira que é óbvio, nós vamos saber isso porque na alma é que está a consciência, é que está, vamos dizer assim, o sentimento, né, a decisão, o conhecimento, né, a palavra, ela está na alma. A nossa alma é o porta-voz, né? A sede do nosso sentimento. Nós temos o corpo, a alma e o espírito. Sim. Mas a alma é necessária porque ela é racional, né? Então, quando nós tomamos conhecimento, nós nos alegramos de tal maneira que o nosso espírito e o Espírito de Deus se alegra tanto conosco e com o que nós fizemos, porque isso é para a eternidade.
É mais ou menos você dá um prato de comida para alguém que está faminto, vai sustentar aquele dia. Você dá um rancho para uma família que está necessitada, vai sustentar um mês. Mas quando você ensina, quando você prega, quando você conduz a salvação, é para a eternidade. É para a vida, é para a eternidade. Não há o que... Transcende a vida temporal. A vida aqui, material, né? temporal, né? Verdade. Então isso é o que tem de mais importante para nós, né? Uma pessoa que é fundamental, o senhor lembra, alguém que tenha significado para o senhor? Jesus, a pessoa bendita de Cristo. Um momento marcante. Meu encontro com Deus a cada dia. Um salmo. Número 1. Bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus todo dia. Não se assenta na roda dos escarnecedores. E tudo que ele faz prospera. São 150 salmos. O número 1 é um salmo de muito valor. Verdade. Um sonho. Fazer mais para Deus. Um louvor. Sobrevivi. De Sara Farias. É o louvor que traduz o momento que a humanidade vive no mundo. Este é o louvor que traduz pós-pandemia. O momento que o mundo vive. É verdade. Desci para subir, desapareci para aparecer, e nenhuma peste me atingiu. É verdade. Sabe que eu não tinha olhado dessa grande forma. Ensino. Grande ensino. Sara Farias estava muito inspirada. Sobrevivi. Muito inspirada, né? Muito. Escreveu uma... Muitíssimo. Não sei se foi ela que escreveu, alguém, mas um animal de estimação, não sei se o senhor tem tal. O que o senhor tem? Eu já tive cachorro, né? Eu não tenho mais. E a mídia mundial faz um esforço tão grande para que amem os animais de estimação, humanizam os animais e demonizam as pessoas. Humanizam os animais e demonizam as pessoas. Forçam as pessoas a amar a natureza e a agradecer a natureza e não a Deus, que é o Criador da natureza. O Senhor de todas as coisas. Mas um animal, a pomba, que simboliza o Espírito Santo. O símbolo, né? Está no meu cartão, inclusive. Deixe-nos uma mensagem final, uma reflexão. Reuniram 200 escritores e perguntaram a esses escritores qual foi o texto mais lindo que eles leram na vida. E colocaram em votação. Né? E dentre todas as sugestões que surgiram dessa pesquisa, o texto mais lindo foi o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, condensa a grande mensagem de Jesus para o mundo. E mais do que isto, ele está na ferida da humanidade dos dias atuais. Há uma enfermidade que assola cada vez um número maior de pessoas, que é a depressão. E os cientistas, os médicos, dizem o seguinte: a depressão é uma enfermidade que a cada geração ela dobra. Isso. Quando surgiu a AIDS, quando surgiram os cânceres, quando surgiram outras enfermidades, coqueluche, enfim, todas as que nós temos conhecimento, quando elas surgiram, as pestes mataram muita gente. A peste negra, por exemplo, matou muita gente. Hoje, o que mais mata no mundo é o coração. Em segundo lugar, é o pulmão. Os maiores matadores. Causa morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o coração e, em segundo lugar, o pulmão. A humanidade está doente. A cada geração dobra o número de pessoas com o problema da depressão. Se na minha geração era 5%,
Na geração dos meus filhos vai ser 10. Dos meus netos vai ser 20. Dos meus bisnetos vai ser 40. Estou dando só um exemplo. Sim. O número é Se grande. continuar nesse ritmo. O número é grande. Ela vai dobrando. Doenças psicossomáticas. Sim. O Sermão do Monte tem o ensino e tem a resposta para você se libertar deste mal. Se você tiver Deus, se você buscar a Deus, se você tiver um encontro com Deus a cada dia, se você tiver o seu momento, eu aprendi, uma das primeiras revelações que Deus me deu, eu aprendi lá no livro de Gênesis. E Deus visitava o homem na viração do dia. Veja que o homem não havia pecado ainda. O homem não havia caído ainda e não havia sido amaldiçoado. Mas ele precisava de Deus todo dia. Veja só. Assim, imagina nós. Assim somos nós. Se você ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem ter uma comunhão com Deus, sem abrir a Bíblia e sem ler um texto e as lágrimas e a emoção e a unção de Deus não se derramar no teu coração, comece a te preocupar. Você está perdendo a sensibilidade. Você está perdendo a comunhão com Deus. Morrendo espiritualmente. Se o homem no estado perfeito precisava de Deus todo dia. Imagina nós. E Jesus, em João 15, ainda nos ensina: sem mim, nada podereis fazer. O que é que isso significa? Significa que Deus nos dotou de um corpo, Deus nos dotou de talentos, Deus nos dotou de uma alma, de inteligência, e Deus nos dotou de um espírito. Mas este espírito, se não tiver o Espírito Santo de Deus, não tem valor. Se você não andar com Deus, a função dele foi nocauteada. Ele está no vale de ossos do Ezequiel. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Então nós precisamos de Deus a cada dia. O dia é o tempo. O homem mede o tempo de várias formas. Segundo, minuto, hora, dia, semana, ano, década, século, milênio e uma era, que são 2.000 anos. Né? Nós estamos começando a era de Aquários. Quando Jesus nasceu, começou a era de Peixes. Se notabilizou pelas navegações, pelo conhecimento do mundo. Agora, esta era se notabiliza pela comunicação, pelos conhecimentos interplanetários, outros mundos, outros universos. Então vivemos a era de Aquários. É uma era nova, de muitas coisas novas, e tem muita gente se perdendo. Se perdendo porque perderam a âncora. Se esqueceram dos marcos antigos que estão na Bíblia. Se esqueceram das doutrinas de Deus. E a maior delas, para mim, eu preciso de Deus todo dia. Se eu não colocar Deus na frente do que eu vou fazer, eu não vou acertar. Eu posso ser inteligente, eu posso ter talentos, mas se os dons de Deus, através do Espírito Santo de Deus em mim, não fluírem de mim, eu nada posso fazer para a eternidade. Um homem sem Deus é um homem que não faz nada por ninguém na eternidade, para a eternidade. Um homem sem Deus é inútil para o reino de Deus. Um homem que não tem o Espírito Santo, um homem que não tem a sensibilidade de ouvi-lo e de mudar quando ele corrige, não tem valor. Da mesma forma, alguém que vai à igreja, que ouve a palavra, que faz coisas boas e que toma decisões sem a direção de Deus, ela está jogando tudo que ela fez de bom no lixo e está indo para o abismo. Toma direção baseada nas suas emoções e não na voz do Espírito. Deus nos criou primeiro no reino celestial. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Primeiro foi lá. Ali ele nos criou. Depois ele nos moldou no barro da terra e soprou uma alma vivente. Mas ele nos deu uma relíquia, que é o Espírito. Que Eclesiastes diz: morrendo o homem,
O pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. O Espírito é de Deus, ele nos foi emprestado. É uma centelha de Deus que nos foi dada para nós termos comunhão com Deus, para nós andarmos com Deus. Se Deus nos deu um corpo, nos deu uma alma e nos deu um espírito e nós não andamos com ele, nós estamos perdidos. Nós estamos lascados. Se nós não andamos com ele, e se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, no nosso espírito, nós não servimos para nada do que diz respeito à eternidade e para o reino de Deus. Somente pode servir a Deus quem ouve a Deus. E veja bem, os feiticeiros servem ao inferno. Os feiticeiros são espirituais. Deus é espírito e o diabo também é espírito. Os feiticeiros são espirituais, os feiticeiros jejuam. Eles têm contato, com espiritual, com o reino espiritual, com o reino espiritual. Então, se nós temos um espírito... E nós queremos fazer as coisas sem cortar o nosso contato com o reino espiritual. Sem Deus, não tem como. Humanamente, né? Humanamente, não há nenhum valor em um homem e uma mulher que não tenham consigo o Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer, mas é muito difícil isso, irmão. Vou usar o exemplo de Morris Cerullo. Morris Cerullo foi um profeta que pregou em mais de 100 países. Americano, né? Americano, morreu fazem 2 anos, com 88 anos. Ele estava fazendo uma pregação. Ele pegou um copo e pegou uma jarra cheia d'água. Ele derramou uma gota d'água, um pouquinho d'água no copo, e disse: este copo representa alguém que aceitou a Jesus e que tem uma porção do Espírito Santo dentro dele. Ele derramou mais, tem mais. Derramou mais, tem mais. Derramou mais a ponto que se derramou do copo. Transbordou. Aqui ele fala línguas, ele profetiza. É muito bom. Mas melhor do que isto, ele pegou o copo e jogou dentro da jarra. É andar com Deus. Muito extraordinária essa colocação. Não tem como não compreender. Não tem como não compreender, né? Ter o Espírito, ser cheio do Espírito, andar no Espírito, andar com Deus. Então, você que não tem ainda Deus, faça uma aliança com Deus, né? Converse com Deus, entra no teu quarto, fala com Ele. Eu falei com Deus no carro. E Deus me ouviu, entrou no carro, falou comigo e me tomou. Até hoje. Ele é comigo. Ele me tomou no seu colo. Né? Ele que nos escolhe. Ele me tomou. Mas o nosso livre-arbítrio tem valor. Com certeza. Se nós não quisermos, nós não teremos. Se nós não quisermos, nós não teremos. Temos o livre-arbítrio. Então, fale com Deus. Ele escuta todos. E Ele atende a todos. E se você quiser que Ele seja o teu Deus e você quiser ser dele, você faça essa declaração. Senhor, eu quero que o Senhor tome conta da minha vida. Como eu disse para ele. Eu li na Bíblia que o Senhor toma conta das nossas vidas. Então eu quero que o Senhor tome conta da minha. Estou entregando a minha. Essa foi a minha oração. Essa foi a minha oração. Eu, quando mando uma Bíblia, eu mando junto a oração da fé. Né? De presente. Para a pessoa, né? Porque é difícil de encontrar na Bíblia, né? Que nós temos que confessar o nome de Jesus. Né? Nós temos que buscá-lo, temos que confessá-lo, temos que querê-lo, né? E assim nós vamos ser salvos. Então, cada um pode falar do seu jeito. Exato. Deus conhece todas as linguagens. Ele criou todas as linguagens. Ele criou todas as linguagens. Deus interpreta os nossos sentimentos. Né? Conhece a palavra antes que ela chegue aqui. Então, assim respondi as suas perguntas? Sim, muito. Com certeza. Olha, por mim eu ficava aqui mais um tempo desse. Temos que conversar mais. Muito bom dele ouvir. Lhe agradeço mais uma vez o senhor ter atendido o meu convite e estar aqui e contribuindo aí com um pouco da sua de tudo. Falar em uma hora, falar 70 anos em uma hora não é fácil, impossível, né? É impossível. É só uma Mas palhinha. algumas coisas nós conseguimos externar aí para os que seguem aí o canal, certeza. Né? Do Bíblia em Podcast. Isso mesmo. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus nós que abençoe. agradecemos. Nós que agradecemos pela oportunidade. E vamos... Nos sentimos honrados de termos sido convidados para... aqui vou lhe dar o relatório do Palavra de Fé.
Assim, sim. Sim, Desse último ano aí, ler, né? e ficar a par. Coisas que Com certeza, é importante. Para mim é importante. Deus abençoe a todos, foi um prazer, uma alegria, né? Verdade. Que você possa ouvir, possa crescer, possa entender e possa querer esse Deus, né? Que é a razão da nossa vida. Venha ser abençoado aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Senhor. Estamos encerrando em nome de Jesus. Muito obrigado.